Vamos lá. A questão aborda o quê? O chuveiro e uma fonte de tensão de 110 volts. E ele pergunta qual o disjuntor que deve ser instalado, o valor mínimo adequado. A questão é bem simples e ela explora o seu conhecimento sobre se você sabe ou não utilizar ou marcar o melhor item para uma questão de fusíveis ou disjuntores. O fusível ou o disjuntor são aparelhos que funcionam de maneira diferente. O princípio de funcionamento é diferente. O fusível, ele derrete, literalmente, ele queima, funde-se, daí o nome fusível. Mas ao fundir, ele é um metal de baixo ponto de fusão, quando a corrente passa, o efeito Joule é provocado, ele derrete e interrompe a passagem da corrente elétrica, sacrificando-se. Mas pelo menos ele protegeu o aparelho queimando. E é um aparelho que ele é instalado de maneira simples. Geralmente é de maneira manual que você troca um fusível. Não precisa nem de ferramenta. Já um disjuntor, não. Um disjuntor é um instrumento que funciona à base do eletromagnetismo. Não é muito complicado, mas ele é um instrumento que ele foi feito para que a força magnética seja capaz de desligar uma chave. Força magnética essa é criada devido à passagem da corrente elétrica alta demais a ponto de desligar uma chave. Então a chave abre e também interrompe a passagem da corrente elétrica. Então os dois aparelhos têm a mesma função dentro de um circuito. Interromper a corrente elétrica a partir de um determinado valor determinado pelo fabricante do fusível ou do disjuntor. Então, toda vez que você pegar uma questão de maneira simples, uma questão de circuitos no Enem ou no vestibular simples, dá para você tratar o fusível e o disjuntor como sendo a mesma coisa, como fazendo o mesmo papel dentro de um circuito. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui tanto para um fusível ou para um disjuntor, você vai trabalhar com eles, raciocinar da mesma maneira. Show de bola? Aí, Eduardo, o que ele quer aqui? Que você calcule o valor adequado do aparelho. E para isso você precisa saber qual a corrente o aparelho precisa suportar. E isso vai ser determinado pelo chuveiro elétrico. O chuveiro ele é capaz de liberar essas três potências, 2.100, 2.400 ou 3.200 watts. Se ele liberar a última, ele vai receber a corrente elétrica mais alta. Então o cálculo eu devo fazer com a potência máxima que ele libera. Porque eu vou estar calculando a corrente máxima que atravessa o circuito. E a corrente máxima é justamente a que o disjuntor deve suportar. Então, ó, P igual a U vezes I. Mas, Eduardo, o chuveiro é potência dissipada. Para resistores, a útil é igual a dissipada. Então, eu posso usar essa expressão sim. Então, essa potência, ó, 3.200, a tensão ela é de 110 vezes a corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai dar 29,09 amperes. Eu vou aproximar essa corrente para 29,1, ok? Ampere. Eduardo, o valor dessa corrente, eu posso instalar um disjuntor ou um fusível de 29 amperes se existisse esse item aí? Não. Por quê? Porque a corrente do circuito é 29,1. E se a corrente do circuito é 29,1 amperes, essa corrente elétrica, ao atravessar isso aqui, vai fazer esse aparelho, se for um fusível, queimar, se for um disjuntor, abrir a chave e interromper a corrente, e o chuveiro vai deixar de aquecer a água. Então, eu não posso instalar o valor mais próximo do que eu acho. Não é assim que funciona. Você sempre olha para os itens, procura os itens, daqueles valores que forem maior do que o que você calculou, desde que o seu cálculo esteja correto, é claro, você marca o mais próximo. Então, dos valores disponíveis nos itens dessa questão, o valor maior do que o que você achou, dos maiores, o mais próximo equivale a quanto? 30 amperes. Quando você escolhe 30 amperes, o que você está dizendo? Que o seu disjuntor suporta até 30 amperes. Então, ele suporta 29,1, permitindo que a corrente ainda passe, permitindo que o chuveiro libere a sua potência, porque essa corrente, 29,1, não é suficiente para queimar o chuveiro. Ele, na verdade, funciona normalmente com ela. Essa corrente precisaria ser muito alta para queimar o chuveiro, é daí que o disjuntor entra em cena, disparando a chave e não permitindo que essas correntes altas passem. Mas, como é que você marca o item de um disjuntor? De novo, você sempre escolhe um valor maior do que o que você calculou. Desse valor maior do disjuntor, já que ele precisa ser maior do que o que você calculou, também não pode ser qualquer valor maior. Tem que ser um valor maior dos maiores, o mais próximo. Show de bola? Valeu!